Meus irmãos, hoje nós vamos conversar sobre uma situação que nós falamos sempre, calenda. Aí o irmão pergunta assim, mas o que é isso, babá? O que é calenda? Meus irmãos, calenda, é o que nós falamos, é da organização dos espaços, do tempo, da ordem cronológica dos acontecimentos. Isso nós vemos desde até mesmo no ciclo da natureza, que tudo tenha o tempo de acontecer, o tempo de plantio, o tempo de colheita, o tempo para tudo é essencial. E dois orixás estão muito ligados a isso, que são Olokun para nós, da nação Queto, e Efon é quem controla o tempo. Já na nação de Angola é o Inquice chamado Quitempo. Então, o Olokun é o tempo cronológico dos acontecimentos, ele que chegou, regiu o tempo que vai precisar de uma coisa para amadurecer, para estar pronta, tudo. Então, isso é o Orixá Olokun, Babá e Ia Olokun, os pais de Iemanjá. Mas dentro disso também nós temos quem? Orixá Oku. E eu aproveito até para mandar aquele abraço para Ibirafum, que é um dos iniciados para esse orixá, uma pessoa maravilhosa também. Temos outros que são iniciados para o Loloki, diversas outras pessoas que estão aí iniciados, indo bem na vida, tudo numa situação em que as pessoas dizem que esse orixá não se faz mais porque não tem folha. Mentira, em fato, em tudo. E o que acontece para nós, como que nós marcamos esse tempo cronológico? Olha só, isso começa até dentro mesmo do calendário das casas de santo. Quando o sacerdote, né, mãe de santo, pai de santo, diz, no mês tal nós vamos fazer isso, no outro mês nós vamos fazer aquilo outro. Então existe aquela calendário que a casa chega e acompanha. Aí você vai dizer, não, mas isso daí são os meses romanos, né? Adotado aqui tudo. Meus irmãos, nós aproveitamos os meses que são conhecidos para fazer as coisas que na realidade para não complicar, ou seja, descomplicar. Então, o que acontece? Se coloca em janeiro determinadas coisas, em fevereiro, e aí vai indo tudo. Mas vale ressaltar uma coisa. O ano nosso litúrgico, tá? O ano Yorubá, ele começa em junho, precisamente 2 de junho. E aí você começa todas as atividades. Logicamente, se ele começa em 2 de junho, ele encerra em maio. E nós, no Eleg Baratolá, nós encerramos o ano litúrgico, tudo com a grande festa de Iemanjá e das Iabás. E no mês de maio nós fazemos o IPT de Oxum, que aí já é uma atividade, tudo para a gente chegar entregar as vibrações para que alguns orixás do caminho, Exu, tudo já no mês de junho, quando nós iniciamos as atividades, eles venham ressurgir, nos abrindo os caminhos, nos dando aquela prosperidade. E cada acontecimento tem uma situação, uma razão de ser. Porque, olha só, você é iniciado um período tal, e dentro daquele período acontece alguma coisa que é uma volta do Sol, aí você chega, tem a sua obrigação de 1 ano. Aí você diz assim, não vou fazer agora, não, vou deixar atrasar um pouco, tudo mais passar. Mas aí você perdeu as mudanças, porque quando você toma aquela sua obrigação na data certa, você rodou a roda, grande roda da vida, em que vai te acontecer outras coisas, vão abrir caminhos para novos acontecimentos. E quando você atrasa, você não faz, isso não acontece.
Aí em seguida, para a outra obrigação, que é quando você renova seus votos, é necessário apenas mais 2 ciclos do Sol, que nós conhecemos como obrigação de 3 anos. E da de 3 anos tudo, nós temos mais 4 ciclos, que forma 7. Veja bem que essa situação, ela tem uma ligação especial com o orixá, com o Odu e ancestralidade. Tanto é que tem casa, como é o caso do Elegbarato, lá nós fazemos a obrigação de 5 anos. Tá? É uma outra coisa, tem casas que não. E se faz o restante todo. Então você está sabendo que é importante se fazer obrigação em cima, não deixar atrasar, porque toda a sua vida atrasa, tudo que era para acontecer agora vai acontecer depois. Todas as mudanças que você precisa não acontecem, porque você chegou e não olha só, é como se você tivesse descido fora do ponto. Era para você descer num ponto e você chegou, não vou descer mais à vontade, mas lá no ponto lá na frente, vou isso, aquilo, outro lá. E depois você tem que retornar, buscar para chegar, fazer as situações. Essas situações de tempo, de obrigação, ela envolve a rotação do Sol e o movimento da Lua. Isso é importante que você tenha em mente, porque os povos antigos, eles se baseavam pelo calendário unissolar, ou seja, o movimento do Sol e o movimento da Lua. Para determinar as coisas mais próximas, é igual o ponteiro do relógio, o ponteiro maior e o menor. O maior está marcando os minutos, tudo, as coisas assim mais imediatas, que é, no caso para nós, é a Lua. E o ponteiro maior é o Sol, que já marca grandes acontecimentos, situações todas de lá. E é importante que nós entendamos, porque veja só uma coisa, você está numa religião que está ligada à natureza. Você não pode estar ligado à natureza e você não considerar o Sol, a Lua, o movimento das marés e essas situações todas. Isso não pode acontecer. E as obrigações, meus irmãos, elas têm necessidade de acontecerem nas datas certas. Porque vem aquela situação do Odu. O Odu tal, mudou nisso, mudou naquilo outro, para poder as coisas se encaixarem. Senão você vai começar a fazer gambiarra, ou seja, as engrenagens não vão se encaixar nos momentos certos. E o que você tinha que ganhar aqui, nesse momento, fazendo obrigação, para você poder chegar e ver o que vai acontecer, você vai pular, aquelas coisas não vêm, você vai se enrolar lá na frente, vai ser uma confusão, só um rendezvous grande. Aquele rendezvous que você não quer nem imaginar. Entende? Então, é importante essas situações, na iniciação você chegar e ver como que vai fazer, não atrasar, conversa com o pai de santo, mãe de santo, olha, eu preciso chegar a fazer isso aqui, eu não tenho umas condições agora, mas vamos ver, é importante essa situação. Não deixa chegar e passar. E dentro disso, você pode se basear, como nós somos, é uma religião ligada a situações da Terra, de tudo que está acontecendo, porque presta atenção, a Terra está aqui e aqui está o céu. Tudo que acontece lá em cima influencia aqui embaixo. Presta atenção nisso. Não queira chegar e esquecer. Inclusive, os pontos cardeais, tudo que rege o alinhamento solar, o alinhamento, né? Coricotu é importantíssimo nesse momento, ancestralidade, tudo. Então, esse é o grande momento. Calenda é o quê? É você lidar com o tempo
de forma cronológica de como vai ser os acontecimentos e as épocas certas. Não adianta você fazer aquele tipo. É a mesma coisa você semear fora da época, querer colher fora da época, não vai dar uma coisa boa. Preste atenção nisso que eu estou falando. Não importa o orixá que você seja, mas principalmente se você for de orixá ligado à terra, Omolu, Nanã, orixá Ocô, Ossan, Oxumari. Esses orixás não podem chegar porque eles estão ligados diretamente ao ciclo da Terra, ao acontecimento. E esse ciclo também mostra uma coisa: é o nascimento, o viver e o morrer. E isso é importante. Meus irmãos, então é essa situação que eu estou passando para vocês. É vocês entenderem o ciclo, tá? Isso que eu estou colocando hoje. Axé para vocês e dá um like e me ajuda a divulgar o canal, tudo porque os assuntos que estamos abordando, muitas vezes você pode chegar e dizer assim, eu acho um assunto chato, tudo, mas é um assunto que é necessário e está sendo esquecido pela nossa religião. Conto com você em nome de Exu, Larui sempre. Axé.